Em entrevista a jornalistas nesta terça-feira, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ele exaltou a agricultura familiar do MST e minimizou o agronegócio brasileiro. De acordo com o ministro, os pequenos produtores têm papel significativo no abastecimento do país e afirmou que os sem terra são os responsáveis, eu vou abrir aspas para falar dele, botar alimento na mesa dos brasileiros. Marinho disse ainda que o papel importante do agronegócio é como exportador. Por fim, o ministro ainda reconheceu a alta dos alimentos, sugerindo a importação de arroz da Venezuela como uma medida paliativa. Vamos a Brasília acionar o José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Zé Maria também acordou bem cedo, liguei a TV, já estava ele no Jornal da Manhã. Zé, vários assuntos para a gente tratar hoje. Ministro Luiz Marinho, sempre presente aqui no programa em razão das suas declarações, mas como a gente pode analisar essa fala dele? É uma realidade distorcida? MST talvez produza um contingente importante de arroz orgânico, mas não dá para comparar com os grandes players do agronegócio, ou dá? Não dá nem para comparar, né? São situações diferentes. É comparar, por exemplo, uma banana com um abacaxi, quer dizer, não faz sentido. Muito boa noite, Daniel. Boa noite aos colegas aqui de bancada e boa noite a você que sempre está aqui nos pingos, nos is. Isso é muito importante. Olha, o ministro fala de um jeito que dá a impressão de que um setor, o setor de agricultura familiar, concorre com o agronegócio. Isso não é realidade, isto não é verdade. Se houvesse uma concorrência assim, seria uma concorrência predatória. Imagine o agronegócio com a produção tão grande assim, com a área tão plantada de forma tal que a escala garante um rendimento muito mais confiável ao produtor rural do que o pessoal da agricultura familiar. Mas são coisas diferentes. O agronegócio, ele tem uma produção voltada em larga escala para a exportação e ganha pouco em cada unidade, mas no total é que faz um lucro ser muito bom e representa para a economia brasileira um embalo muito forte. Não fosse o agronegócio, o PIB do Brasil estaria no vermelho, nós estaríamos em decadência em vez de crescimento, que ainda que é pequeno, mas pelo menos estamos em crescimento. São dois pontos importantíssimos para o Brasil. Primeiro é o agronegócio e segundo a mineração, que inclui gás e petróleo. São os dois lados fortes do Brasil neste momento. A agricultura familiar é muito importante, sim, e não tem nada a ver também com o MST. O MST produz uma agricultura de acampamento, uma agricultura de subsistência, não tem visão nenhuma de exportação e muito menos de produção em larga escala. Quer dizer, é comparar uma coisa com outra completamente diferente. Eu acho que não é nem se é melhor ou pior. É incomparável uma coisa com a outra. São duas situações completamente diferentes. E o ministro sabe disso. A impressão que dá é que ele está querendo provocar confusão na cabeça das pessoas. É isso. Vamos chamar também o Roberto Mota conectado com a gente. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Várias pessoas aqui no nosso chat se manifestando, querendo saber exatamente qual foi a declaração do ministro Luiz Marinho, do Trabalho. Eu vou trazer, inclusive, para as pessoas. Eu vou abrir aspas. Quem bota alimento na mesa do povo brasileiro de verdade são as pequenas propriedades, os pequenos produtores. É a agricultura familiar, os assentamentos do MST, que muita gente torce o nariz quando fala. Mas essa é a verdade. Fecho aspas, fala de Luiz Marinho. Mota, mas é uma verdade que não é corroborada pelos números, né? É uma pós-verdade, Caniato. Porque quando você olha o último censo feito pelo IBGE, a produção de agricultura familiar correspondia a 23% da produção agropecuária do Brasil. Então, não se pode propriamente dizer que é o MST que coloca comida na mesa do povo. Isso é um voo de imaginação. Talvez o ministro desejasse viver num país em que isso fosse possível. Talvez esse voo de imaginação
esteja por trás dessa busca incessante por uma tal reforma agrária que, segundo eu andei vendo aí no site desses movimentos, vai dar a cada brasileiro um pedaço de terra. O problema é que a maioria dos brasileiros não quer um pedaço de terra, não sabe nem o que vai fazer com isso. Na verdade, isso tudo fica parecendo mais uma tentativa costumeira da esquerda de demonizar o agronegócio, que é responsável por alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Daqui a pouco eu vou chamar o Cristiano Beraldo, vai trazer suas impressões, suas análises sobre as falas do ministro Luiz Marinho. Zé Maria, tem um outro aspecto que eu queria tratar com você, e foi muito interessante você dizer que não é possível também comparar ou colocar no mesmo cesto, no mesmo bojo, o MST da agricultura familiar. Há vários produtores que se identificam e que têm aquela propriedade de um tamanho que se adequa justamente, o que se adapta a essa vertente, que não pertencem ao MST. Agora, Zé, Luiz Marinho, ministro do Trabalho, gosta de falar, palpitar, tecer comentários sobre temas sensíveis. Lembrando, né, ele é da velha guarda do PT, mas qual é a situação hoje? Ele goza do prestígio do presidente da República ou muitos entendem lá no Planalto que ele exagera de vez em quando? Ele traz aquele ranço do sindicalismo antigo, do sindicalismo brutal, de força, ferro e fogo, né? E ainda de uma luta de categorias e de classes que não existe mais. Hoje já existe um entendimento e as relações entre patrões e empregados estão mais maduras, passou inclusive por uma reforma trabalhista. E os projetos que ele coloca na mesa, eles acabam derrotados pela própria falta de sustentação, como, por exemplo, tentar regulamentar e restringir os trabalhos durante os feriados, tentou mudar o de domingo, não conseguiu, né? E regulamentar o trabalho ao sábado, não precisa, já está regulamentado. Hoje, as relações modernas indicam que o trabalhador quer trabalhar. Há um detalhe ali sobre como folgar, como receber o dia trabalhado nos feriados e domingos, mas todo mundo quer trabalhar. Isso ficou muito evidente na negociação no Senado Federal sobre o projeto que lida com o transporte, né? O transporte de aplicativos. Todo mundo está querendo regulamentar, inclusive o trabalhador e o patrão, os dois estão ali. Existem alguns divergentes, mas existe a intenção. E o incrível é que os motoristas não querem tal vínculo empregatício que muita gente acha que é essencial na relação do trabalho. Então, o ministro do Trabalho tem que se reciclar. Eu recomendaria que ele fizesse uns cursos na área trabalhista moderna, que fizesse umas visitas a países que estão dando certo nessa relação para entender melhor a vida. Esse ranço aí de dizer que o MST produz, que o MST é vocacionado, não é. Não é, todo mundo sabe que não. E a agricultura familiar produz sim, emprega 60% da mão de obra no campo, né? E são módulos até 4, são propriedades até 4 módulos rurais. São propriedades pequenas e médias. Isto é a agricultura familiar. A agricultura familiar não é o MST. O MST é outro troço lá, outra coisa, outro tipo de produção que é preciso primeiro assentar, né? Então, se assentou, não é mais MST, já passa a ser o movimento dos Conterra, né? Pois é, exatamente. Há, inclusive, uma confusão de definição nesse sentido, nessa fala do titular da pasta do Trabalho. Antes de chamar o Cristiano Beraldo, a gente está acertando a conexão dele. O Roberto Mota vai trazer também uma reflexão sobre um aspecto que é importante que a gente trate, e o Mota já discorreu sobre isso em outras ocasiões. Mota, muitas vezes, a partir de uma distorção, uma narrativa ou uma versão enviesada, é que você acaba legitimando a atuação de um grupo ou de uma ideia, né, que é defendida por alguém ou por uma organização. Talvez grande parte daqueles que comprem o bonezinho do MST acreditem piamente que o MST, sim, é quem produz a maior parte da comida que os brasileiros acabam consumindo. Como é que se constrói esse tipo de narrativa que muitas vezes acaba sendo muito bem sucedida, né?
Caniato, você não vai acreditar. Hoje eu vi um senhor com esse bonezinho bem cedo de manhã na praia. E eu achei curioso que ele estava com um cachorro, estava passeando com um cachorro. Eu não entendo muito de cachorro, mas eu sei que aquele cachorro que ele estava levando para passear na praia era caríssimo. É um cachorro muito raro de se ver por aqui. Vamos examinar essa frase. MST coloca comida na mesa do povo. Isso aí parece com guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Esses eram os slogans do Estado totalitário criado por George Orwell no seu livro 1984. Nesse Estado totalitário existia um líder chamado Big Brother, que vigiava todo mundo. Quem discordava do partido cometia o crime de desopinião. E o personagem principal do livro era Winston Smith. Ele era funcionário do Ministério da Verdade. O trabalho dele era reescrever notícias de jornal antigas que, por algum motivo, passaram a desagradar o partido, que tomava conta de tudo. E uma das ferramentas criadas pelo partido para controlar a população foi a modificação da linguagem. O partido criou uma coisa chamada novilíngua. Novilíngua é uma linguagem controlada, projetada para limitar a capacidade individual de pensar criticamente. Na novilíngua, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, o agro é do mal, é o MST que coloca comida na mesa do povo e todo mundo sabe, democracia é uma coisa relativa. Tá certo. Eu vou voltar com o José Maria Trindade, depois a direção vai me passar exatamente o momento que a gente chama o Cristiano Beraldo. Agora, ô Zé, tem um aspecto que é muito curioso, que a gente precisa trazer, que o ministro, na verdade, ele precisa manter uma boa relação com os representantes dos mais diferentes setores que empregam e que acabam estimulando a nossa economia. E não dá para negar que o agronegócio é um dos motores, né, um dos propulsores da nossa economia, vem batendo recordes atrás de recordes nos últimos anos e tem empregado cada vez mais, né, Zé Maria? Agora, é complicado quando você dá uma declaração que acaba indo na contramão ou desagradando um setor que se tornou estratégico, inclusive para ele, que é ministro do Emprego. O presidente Lula tem despachado emissários e tentado se aproximar o governo desse grande movimento da agricultura no Brasil, que é o agronegócio. O agronegócio está altamente modernizado, tecnologicamente atualizado no mundo. A gente estava vendo, por exemplo, essa AgriShow, essa feira que demonstra a saúde financeira do agronegócio, a saúde do Brasil nesse setor, né? E que o governo está tentando fazer relações. Aí vem um ministro, que é o ministro do Trabalho, e que desdenha de uma área assim, entrando na contramão do que quer o seu chefe, o presidente da República, né? Para você ter uma ideia de como ele está trombando, trombada mesmo. E, na verdade, não é censurar um ministro sobre direitos trabalhistas ou sobre mesmo atuação de certos setores da economia. Não é censura, mas é que o ministro tem responsabilidades inclusive com a verdade. E isto não é verdade, né? Eu não desdenho a agricultura familiar. A agricultura familiar é muito importante e ele deve estar falando lá de comida na mesa, porque a agricultura familiar, ela produz muito produtos que vão diretamente para a mesa. Isso é a realidade, né? Mas não significa que o agronegócio, que é grande, ele piora porque é grande. Ele tem um grande trunfo na mão, que é a exportação, lida com commodities. Tá certo, a gente até admite o debate, olha, podia elaborar, agregar valores, em vez de exportar a soja, exportar produtos que tenham como origem a soja. Existem dificuldades no mercado internacional para que isso aconteça. Existem barreiras, se o Brasil começar a elaborar, aí vai encontrar dificuldades de escoamento e assim por diante. Eu aprendi isso exatamente indo atrás.
que ele poderia ir atrás e perguntar, peraí, por que o Brasil exporta tanta carne in natura? Por que o Brasil exporta soja em vez de exportar já ração ou exportar produtos originados da soja? É porque há entraves e porque há dificuldades. Em vez de ajudar, você está piorando, falando mal de um setor que vai bem. Mas o que me irritou nessa fala aí é porque é uma comparação de quem não conhece do setor. Porque misturar a agricultura familiar com o MST é mostrar que não conhece a realidade do Brasil. A realidade do Brasil não é MST. Pois é, agora sim o Cristiano Beraldo preparado, pronto para conversar com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Não sei se você conseguiu escutar o trecho que eu destaquei da fala do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em relação ao MST, exaltando a atuação desse grupo em detrimento do que faz o agronegócio. Suas considerações, Beraldo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Zé Maria Mota, nossa querida audiência. Bom, as minhas considerações iniciais são no sentido de discordar, evidentemente, do Zé Maria. Zé, essa questão da industrialização, ela depende de um ambiente propício para que isso aconteça. Isso é estratégia de governo, isso é política de governo. O Brasil caminha na direção oposta da industrialização. O Brasil não se impõe no ambiente internacional. O Brasil não tem relevância geopolítica. Isso tudo foi costurado, foi construído por um governo cujo seu grupo político e o próprio presidente ocuparam aí o comando do Executivo Nacional. A maior parte desse Brasil desde a redemocratização. Então não houve o cuidado, não houve um propósito de transformar o Brasil num ambiente favorável ao desenvolvimento da indústria. Então a gente se mantém como um exportador de commodities. Até a Petrobras, a sagrada Petrobras, ninguém pode falar mal da Petrobras, porque a Petrobras é o orgulho brasileiro e tal. Aí vieram anunciar da Petrobras que ela vai investir, que aumentou no governo atual 30% o investimento da Petrobras. Ora, eles investiram numa refinaria que estava orçada em 2 bilhões e investiram 9. Esses 7 bilhões de sobrepreço também é considerado investimento, é isso que a gente está vendo. Então o governo não tem aptidão. E um governo sem aptidão abre espaço para esse tipo de ministro que fala barbaridades à vontade sem ser repreendido. As coisas que ele já falou em relação aos mais diversos assuntos são assustadoras. Nesse caso do MST, dos movimentos do Sem Terra, que alimenta o povo brasileiro. Então eles estão avançados na tecnologia, devem estar fazendo carne sintética, devem estar fazendo alguma coisa, comida que não precisa de terra. Porque se são sem terra, não podem estar produzindo nada para ninguém comer. Você não concorda, Zé? Zé, você. Sim, eu concordo, é o que eu disse. Então não é mais MST, é uma confusão desnecessária e a impressão que tem é que é intencional mesmo, de confundir a cabeça das pessoas. Agora, assim, vão tirar o governo dessa história de criar empresa, criar estatal para produzir, para elaborar produtos, isso é da iniciativa privada. O agronegócio cresceu tanto que não depende do governo nem para crédito mais, vai atrás de trade internacional e pega dinheiro um pouquinho mais caro, mas não entra na burocracia, nem tem que pagar corrupção a ninguém e está funcionando muito bem. Agora, criar empresa, o governo cria empresa para elaborar, não, mas estatal não, pelo amor de Deus. Pois é, vou dar a dúvida do erro ao ministro, porque houve 2 possíveis equívocos nessa entrevista, um identificado pelo José Maria Trindade, onde ele colocou no mesmo bojo, no mesmo cesto, MST e agricultura familiar. E agora, muito bem destacado pelo Cristiano Beraldo, como eles podem alimentar o Brasil se não tem terra, né, Beraldo? Se reivindicam terra. Perfeita colocação. Mota, quer arrematar essa rodada, por favor? Impera o desconhecimento quando as pessoas falam sobre agronegócio no Brasil, e autoridades não são exceção nisso, né? Um dia eles vão pegar um avião, vão lá para Mato Grosso
e vão tomar um choque com o que eles vão encontrar lá, né? Empresa de alta tecnologia, várias empresas de alta tecnologia que desenvolvem sementes de uma forma bastante avançada, empresas que monitoram o clima usando radar, fornecem essas informações em tempo real, empresas de biotecnologia. Um dia eles vão tomar um susto com o que é o agronegócio brasileiro, no dia que eles saírem dessa prisão ideológica. Mas a gente tem que reconhecer que é um pouco difícil esse dia chegar, né? Porque no dia que eles saírem dessa prisão ideológica e enxergarem a realidade como ela é, o que é que eles vão fazer para ganhar a vida? Pois é, agora, Beraldo, por qual razão não há integrantes do governo federal que façam esses apontamentos, como vocês estão fazendo aqui? Por que o MST tem tantos defensores e advogados informais no seu governo, na esplanada dos ministérios? Porque movimentos sociais, de uma forma geral, Caniato, são instrumentos eleitorais extremamente poderosos. Vejam que um grupo, né, que pede reforma agrária, pede terra, é um discurso velho. A gente está falando do mesmo discurso desde a época de Getúlio Vargas. E o MST está aí renovando esse discurso de um problema que, no fundo, ninguém quer resolver, porque o governo federal tem terras de sobra, e aí isso vai se renovando a ponto de alguém com um cachorro caríssimo, como citou o exemplo, o Mota, está passeando na zona sul do Rio de Janeiro, em frente ali à praia de Ipanema, no metro quadrado mais caro do Brasil, curtindo o seu dinheiro, mas com o bonezinho do MST. As pessoas, num país como o Brasil, tão desigual, quando elas auferem algum tipo de sucesso e, sobretudo, quando elas herdam ou, de alguma forma, elas encontram uma situação mais favorável do que os seus antepassados tiveram, ela parece que vem acompanhado de um peso, de uma preocupação, desenvolve algo que eles acham que é um senso de preocupação social, e aí ficam procurando essas imbecilidades com que se ocupar. Então ele compra o boné do MST, eventualmente ele até compra online, porque ele não vai sair do ar-condicionado, do conforto da sua casa para ir numa lojinha do MST, mas talvez ele compre online, deve ter serviço de entrega, ele compra lá o arroz, que ele paga 5, 10 vezes mais caro, porque ele acha que assim ele está ajudando, ele está retribuindo à sociedade, aos pobres coitados do MST, que são oprimidos pelo Estado. Quer dizer, é gente que não estuda, é gente preguiçosa, é gente que não tem as próprias ideias, é gente que não quer arregaçar as mangas e elas próprias pegarem. Vou te dar um exemplo, Caniato. Essas pessoas que vivem com peso na consciência enquanto estão lá em Paris comendo seu caviar, tomando seu champanhe e muito preocupados com o futuro da pobreza no Brasil, essas pessoas deviam pegar 5 crianças, 10 crianças, pagar escola de qualidade, dar roupa decente, pagar um seguro-saúde de qualidade, preparar para que essas crianças tenham um futuro melhor do que elas terão em razão da situação, da circunstância em que vivem. Mas querem fazer isso? Querem pegar no colo a criança catarrenta? Não querem, né? Querem ficar lá curtindo o caviar e o champanhe em Paris. Então, Caniato, é por isso que esse tipo de movimento ele ganha tanta repercussão, tanta força e vai formando esses defensores que desafiam dioturnamente a lógica para cultivar essa máquina eleitoral que se tornou, por exemplo, o MST. Antes de passar para você, Zé Maria, uma rápida mensagem da Fábia Gonçalves dizendo: concordo com o Mota em relação à história do camarada com o boné do MST passeando com o cachorro caríssimo pela praia. Ela diz o seguinte: os ricos caem nas teorias do MST, assim como caem na lábia das ONGs que dizem que preservam a Amazônia. Mensagem da Fábia Gonçalves. Obrigado pela mensagem, viu, Fábia? Zé Maria, quer arrematar, por favor? Sim, essa história de MST, grife, isso já passou. Essa história de unanimidade em torno de fazer uma reforma agrária, que ninguém sabe exatamente porque não tem reforma bancária, não tem reforma escolar, ou seja, de dar aos professores que não tenham escola
uma escola para eles, né? Uma sala de aula, pelo menos para cada professor, e ninguém sabe por quê, mas virou uma grife. E assim, o que eu tenho insistido aqui é que essa história está ruindo, a gente vê claramente que ela está caindo e que as pessoas não têm medo mais de falar a realidade. É assim na Câmara, no Senado e em todo o país. Hoje já se pode falar no plenário da Câmara sobre realidades ali de invasões de terra em todo o país e do MST, antes não podia. Então, a partir de agora, com esta liberdade, com esta redefinição da política, né, ficará mais claro que o MST só incomoda e que é uma ação política cruel, covarde, contra produtores rurais. E não são exportadores nem grandes latifundiários. Tenta invadir uma fazenda de latifúndio para você ver. Haverá uma defesa. Então, a covardia vai em cima dos pequenos e médios mesmo.